meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais uma edição do Papo Espírita, onde nós procuramos levar até você uma análise de fatos, de notícias, sob a ótica da doutrina espírita. Hoje, para nós do Papo Espírita, é uma ocasião especial. Nós temos o prazer e o privilégio de receber aqui minha querida amiga Kátia Han, que é responsável pelo Centro Espírita Casa da Fraternidade, que tem uma obra social que é exemplo, não só para Santa Catarina, mas para todo o Sul, se não para todo o Brasil. E eu começo dando o boa noite. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda ao nosso Papo Espírita. Boa noite, Feijão. Boa noite, pessoal que acompanha aí, né, o canal Papo Espírita. É uma grata satisfação estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, desse nosso trabalho, dessa doutrina aí que tanto também nos conforta e nos traz bom ânimo para seguir adiante no caminho do bem. Toda reunião de espírita sempre começa com uma oração. E eu convido a Kátia para fazer a nossa oração inicial. Tá bem. Então vamos convidar a todos para que a gente mantenha o pensamento elevado em Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, ao mentor dos trabalhos, né, desses trabalhos maravilhosos que estamos realizando, a todos aqueles espíritos do bem que nos acompanham, para que possamos, em nome de Jesus, mais uma vez, estar aqui conversando, falando um pouquinho sobre esse trabalho que estamos realizando. E que, em nome de Jesus, Ele permita que a gente continue trabalhando no bem. Muita paz a todos, um bom trabalho. Vou falar um pouquinho a respeito do meu conhecimento da Casa da Fraternidade, porque a Casa da Fraternidade foi o primeiro centro espírita que eu frequentei, chegando a Sombrio. Comecei a conhecer a doutrina espírita na Casa da Fraternidade, na época ainda da Rosângela e do Aurélio, meu amigo Becker, que está na Pátria Espiritual, o Luiz Valdir, a Fátima de Favre, o Leonildo, a Terezinha. Nós estudávamos na Casa da Fraternidade. Depois, com o tempo, isso foi por volta de 85, 86, um tempo depois viemos para Sombrio, com a ajuda do Aramês e do Jorge Duílio. Éramos 3 funcionários do Banco do Brasil, mais as nossas esposas e outros amigos, nós fundamos o Centro Espírita Celeiro de Luz. Então, eu vou pedir para a Kátia falar um pouquinho a respeito do Centro Espírita Casa da Fraternidade, da sua inauguração, a respeito de como ela começou a frequentar a Casa da Fraternidade. Então, você conhece tem mais tempo do que eu, né, Feijão? A gente, na verdade, quando eu cheguei na casa, ela já tinha 10 anos. Você chegou lá em 87, eu cheguei em 97. Então, já tinha 10 anos aí de trabalho na Casa da Fraternidade. E a gente escutava muitas histórias, né? A gente escutava o pessoal falar sobre o início da casa, sobre o amor que o pessoal tinha por aquela casa lá no início, da vontade que tinha de trabalhar, da Rosângela, do Aurélio, do próprio seu Beck, que eu tive a satisfação de conhecer também, né? E o pessoal falava muito dos trabalhos, da dificuldade que era, né? Do momento quando eles decidiram fundar a creche Meimei, lá em 87, e a gente ficava, meu Deus, né? Quanto amor, quanto trabalho. E essa vontade de fazer o bem foi o que nos fisgou, né? Foi o diferencial. Eu acho que se o Centro Espírita não tivesse se envolvido, não tivesse realizado esse trabalho, talvez hoje eu não estaria lá. Eu sempre penso isso, já vai fazer o quê? De 97 para cá, nós já estamos em 25 anos, né, de Casa da Fraternidade. Eu pelo menos, estou lá há 25 anos. E às vezes eu penso, o que foi que me levou até lá? Me levou justamente esse amor que tinha
né, esse trabalho que foi iniciado lá em 87, né, por esse pessoal que tinha muito amor na causa, muito amor, né, e fisgou a gente para estar lá trabalhando. A Rosângela e o Aurélio, pelas histórias aí que a gente conhece, né, se dedicaram totalmente à casa, né, era uma dedicação total, um amor incondicional ao trabalho, fundando aquela creche em uma dificuldade muito grande. Naquela época, não tínhamos a estrutura que tem hoje, né? A gente imagina, né, a dificuldade que era, né? Não tinha. Hoje a gente tem internet, telefone, para pedir a doação é fácil, a gente liga, pede, enche o saco de todo mundo. Naquela época era tudo mais difícil, né? E eles resolveram fundar a creche Meimei. Ficaram ali durante um bom tempo, acho que uns 5 anos, a Rosângela ainda continuou tocando a creche, até que, devido a problemas profissionais, né, eles tiveram que se mudar da cidade, e aí a creche acabou ficando aos cuidados ali, um tempo do Luz, Paz e Caridade, o Centro Espírita Luz, Paz e Caridade, depois aos cuidados da prefeitura, até o ano 2001. Até o ano 2000. Em 2001, nós fundamos o Juventude Luz do Amanhã. Né? Na época, eu, Alex, a Luciane, fundamos o Juventude Luz do Amanhã. Até o ano 2000, a creche ainda funcionava na Casa da Fraternidade. Ali na mesma sala onde aconteciam as reuniões do Centro Espírita, aconteciam também as atividades da creche. Meio que de forma improvisada, porque o espaço se foi se tornando pequeno, era natural, né? Imagina, a quantidade de crianças. Quando eles fundaram, eram 25 crianças. Quando eu cheguei, em 97, já beirava 150 crianças. A casa sempre teve um número muito grande, né? Então, não tinha como, né, atender tudo aquilo naquele espaço pequeno. A gente tentou ampliar naquela época, fazer uma reforma, não foi possível. Aí a prefeitura, na época, sugeriu de transferir as crianças da creche para uma outra sala, uma unidade que estava sendo inaugurada ali no bairro, e nós ficamos atendendo, então, a faixa etária acima dos 7 anos. Então, aí a gente fundou o Projeto Juventude e ficamos com o grupo acima dos 7, né, de 7 aos 14, e a prefeitura até os 6 anos na creche, né, do município. Foi a alternativa encontrada naquele momento. Né? Só que a casa não parou. A casa, né, o Projeto Juventude, ele cresceu naturalmente, e isso lhe aconteceu, acho que já estava ali planejado no mundo espiritual para isso acontecer. Outras pessoas vieram, outros voluntários, o projeto hoje, né, passados esses 25 anos, é um sucesso, né, graças a Deus. E estamos agora retomando a creche Meimei, né, tu sabe, né, a gente está reformando a casa, dos fundos ali da casa, e vamos reabrir a creche Meimei, se Deus quiser, logo, logo. A gente sabe, né, que, normalmente, com o conhecimento da doutrina espírita, todos nós temos uma dupla missão. A missão do Aurélio e da Rosângela foi fundar a creche Meimei, junto com o Centro Espírita, e depois as coisas vão andando, e que a gente percebe que, passados 35 anos de fundação do Centro Espírita Casa da Fraternidade, está retomando novamente a trabalhar com as crianças, sem deixar de trabalhar com os adultos. Eu queria conhecer um pouquinho a respeito da Kátia Han, essa lutadora, essa guerreira aí, que está sempre uma coisinha, outra, pedindo sempre para todo mundo ajuda, mas a gente sempre ajuda com amor, com prazer, porque sabe que Eu sou voluntária na Casa da Fraternidade durante esses 25 anos, né? E as pessoas perguntam, Kátia, mas e aí, como é que é a tua vida, né? Profissionalmente, eu venho trabalhando com arte desde 2001, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com o Alex, na época, né? Que depois se tornou meu esposo. Nós tínhamos uma companhia de teatro, trabalhamos muitos anos com teatro. Então, a gente ficou 13 anos, na verdade, com a companhia de teatro, viajando e apresentando os espetáculos ali. Esse é o meu sustento, essa era a minha forma de sobrevivência, e eu conseguia conciliar, durante muito tempo, o meu trabalho com a Casa da Fraternidade. Então, né, era possível, a gente conseguia fazer isso, né, durante muito tempo.
Depois, eu acabei me envolvendo com as artes visuais, e também hoje ainda sigo nesse caminho das artes visuais, né? Trabalho, faço algumas exposições, algumas produções nessa área, e consigo viver, graças a Deus, da minha arte, né, nesse ramo. Isso me deu muita experiência para conseguir trabalhar na Casa da Fraternidade, porque a gente acabou envolvido com produção cultural, envolvido com projetos, né, principalmente projetos na área artística, que levou ao meu trabalho naturalmente para a Casa da Fraternidade. Eu acho que nada é por acaso, tudo teve um porquê por aí, né? A gente acabou fazendo um curso em arte e educação durante um período também da vida, que me deu uma certa experiência na educação. Não sou pedagoga, o pessoal pensa que não sou pedagoga, né? Eu tenho outros técnicos que fazem isso na casa hoje, né? Mas eu tenho uma experiência aí dentro da área da arte na educação, é um pouquinho diferente. E isso me levou a desenvolver os projetos. Como é que quando a gente for... vida? Vamos falar do espiritismo. Oi? Um pouco. Como é que o espiritismo entrou na sua vida? Então, eu conheço o espiritismo desde os 14 anos, na verdade, né? Eu morava em São Paulo, eu tenho um parente lá em São Paulo que foi tio do meu esposo, meu primeiro marido em São Paulo, era espírita, e ele me apresentou o livro Nosso Lar quando eu tinha 14 anos. Eu comecei a ler, me apaixonei pela doutrina espírita naquela época. Meu pai sempre foi, assim, uma pessoa meio eclética, né? Ele frequentou vários segmentos religiosos, né? A gente teve envolvimento desde a infância com a questão da espiritualidade, mas por força de outros segmentos. Passou também pela doutrina espírita, meu pai na juventude, mas não seguiu, né? E eu acabei sendo levada pela curiosidade de conhecer essa doutrina a me envolver. Só que quando eu morava em São Paulo, né, eu não frequentava ainda os estudos, só frequentei casas espíritas, mas não o estudo propriamente. Mas eu lia muito. Em casa sempre estava sempre cheio de livros, lia muito, muito, muito. Quando eu vim morar em Santa Catarina, meus filhos minha filha tinha 1 ano, meus filhos já tinham. Meu filho ia completar 5 anos. Eu comecei a frequentar ali o Luz, Paz e Caridade, né, aqui na cidade de Araranguá. Não sabia da existência da Casa da Fraternidade. E quando eu frequentei Luz, Paz, eu fiquei sabendo que tinha aqui no Lagoão uma casa que tinha um trabalho social, e eu fiquei curiosa e vim conhecer a Casa da Fraternidade. E me apaixonei, daqui não saí mais. Né? Então, eu acabei me vinculando aos estudos, né, desde aquela época. Desde 1997, eu acabei me vinculando aos estudos aqui na cidade de Aranaguá, né, e resolvi me dedicar a minha vida a essa doutrina, a estar divulgando, estar trabalhando, né, a partir daí. Aí eu me considerei espírita, até aí eu era simpatizante da doutrina, né? Eu conhecia, eu lia, estudava em casa, mas eu não tinha essa frequência que a gente tem, né, os estudos, aos cursos, a estar aí fazendo palestra, nada disso. Uma coisa interessante, né, Kátia? O primeiro livro que você deu foi O Nosso Lar, que é um livro que nos chama a atenção a respeito de cidades, de tudo que existe na parte espiritual. E é claro que a gente sabe que no Nosso Lar também existe local de estudo. Então, provavelmente, a espiritualidade já te levou a primeira obra ao Nosso Lar para começar a despertar essa parte, para depois vir aqui para Santa Catarina fazer esse trabalho. Fala um pouquinho dos projetos atuais da Casa Fraternidade, que está com uma programação especial nesses 35 anos. Isso, né? A Casa da Fraternidade, ela tem, assim, as atividades do Centro Espírita ainda aos domingos, né? Todo domingo, a partir das 18h30 é o estudo, e depois, às 20 horas, a palestra, né? Então, tem a palestra, o passe, como as casas espíritas normais ali, né? A gente tem as atividades doutrinárias aos domingos. Às terças-feiras, a gente tem um grupo de estudos que faz as atividades também, e tem, durante a semana, em anexo ao Centro Espírita, a gente tem a parte social, que é a parte maior hoje, né? Na parte assistencial, eu tenho 16 projetos sendo executados hoje.
né? É um número bem grande de atividades, que dá ali em torno de 1.200 pessoas atendidas no mês. Então, é um número bem grande. O pessoal pensa, olha, tanto de gente que passa durante a semana na casa é incrível, né? Muito grande mesmo. Né? E nesses projetos, a gente tem o pessoal contratado da casa, que hoje faz com que esses projetos caminhem, assistente social, pedagoga, psicopedagoga, psicóloga, professora, né? Para a manutenção dessas atividades, e os voluntários, que a gente tem um bom número também de pessoas que vão lá, né, participar desses projetos, para atuar. Kátia, nós sabemos que as organizações sociais têm dificuldade de alavancar verba para o seu trabalho. Como é que tu faz esse milagre da multiplicação dos pães, como fez Jesus há 2.000 anos atrás? É um milagre, tá? Tem vezes que eu acordo e eu penso, meu Deus, como que pode acontecer, né? Isso tudo. Claro, a gente tem alguns convênios, né, com prefeitura, com campanhas que a gente desenvolve. A gente ganhou Criança Esperança 4 vezes, então isso deu uma alavancada também, né? Tem projetos pelo FIA. Então, assim, a gente está sempre correndo atrás de editais, escrevendo a organização em nos projetos que abrem, editais que abrem, né, a gente tem, hoje eu e a Jaque, uma outra companheira que também trabalha na parte de projetos, então a gente está sempre tira aquele tempinho para estar pesquisando e inscrevendo a casa para poder ganhar recurso. Só que ela sobrevive muito de doações, né, de pessoas que procuram a casa, apadrinham uma criança, colabora com um lanche, ajuda em algum pagamento de uniforme, de oficina. Então, assim, a casa, ela sobrevive, ela tem esse papel, né, da doação, dos eventos que ela realiza também. Esse é o mecanismo de maior aderência hoje, né? Claro que a gente tem a parte financeira já mais ou menos organizado. Todo finalzinho do ano a gente faz o planejamento do que vai ter na casa no ano que vem, quais são os projetos, a gente conta com os convênios, mas não é só eles. É importante que a gente tenha aí as pessoas engajadas, né, nessas ações também, para conseguir manter. Mas, Feijão, é interessante que quando a gente começou, a gente não tinha nada, né? O pessoal disse assim, cara, hoje é fácil, a casa tem convênio, a casa tem isso, tem aquilo, né? Quando a gente começou, não tinha nada. A gente, quando a gente iniciou o projeto Juventude, Luz da Manhã, que é o maior projeto hoje, né? Que atende, nós estamos com 317 crianças nesse projeto, a gente não tinha uma cadeira para sentar. Não tinha nada, né? A gente começou do zero, não tinha carro naquela época, não tinha telefone, eu digo pro pessoal, né? A gente começou, sabe? Vamos fazer o bem, vamos, ia lá e fazia, né? Aí que tá, e começou, tinha que ter um começo. Eu me lembro que a gente queria escrever um projeto do Banco do Brasil na época, tu era da época do Banco do Brasil, para lembrar, né? E a gente queria escrever, um amigo nosso passou pela casa e disse assim, Banco do Brasil vai abrir um edital, escreve o projeto do Banco do Brasil. A gente já estava atuando, já fazia tempo que a gente estava lá trabalhando, já tinha teatro, dança, música, eu acho que a Zizi fazia aula de musicalização para as crianças, já tinha alguma coisa acontecendo, e falou, vamos fazer. Mas como? Se nós não tínhamos internet, nós não tínhamos computador, não tinha nada disso. E tinha que ser tudo via internet. Aí o que a gente... vinha eu e o Alex, uma história bem engraçada até, mas eu acho que representa bem como que os milagres acontecem. Vinha eu e o Alex lá da casa, eu ainda moro na mesma rua da Casa da Fraternidade, no final da rua, né, aqui na mesma rua. E aí a gente vinha a pé para casa, e a gente saiu da Casa da Fraternidade, e caminhando e pensando, mas como que nós vamos fazer isso? A gente não tem o equipamento para fazer, né? Aí eu, assim, a gente podia, né, ganhar, podia que um computador iria nos ajudar bastante, porque naquela época eu fazia os projetos, tudo numa máquina de escrever velha, que tinha lá na casa, a gente escrevia tudo naquela máquina de escrever. Sabe o que é uma máquina de escrever, né, Kátia? Não, era tudo na máquina de escrever. Aí a gente veio conversando e falando, comentando aquele assunto. Quando eu cheguei na porta, quando eu cheguei aqui na esquina da minha casa,
na calçada da minha casa, que não era uma calçada, era um gramadinho assim que tinha na frente da minha casa, tinha um computador e uma tela na calçada da minha casa. E daí eu olhei para aquilo assim, nós se olhamos e falamos assim, ué, o que é isso? Né? Daí ele falou, o Alex falou assim, não, isso aí alguém roubou de alguma casa, alguma coisa, e largou aqui no meio na frente de casa. Aí ele falou assim, não pode, a gente tem que dar um jeito. Aí ele falou, botou a CPU, que era grande, botou assim na bicicleta, né? Na verdade, da bicicleta, e foi até a delegacia mostrar. Diz assim, ó, delegado, a gente achou isso aqui, né? Estava na frente de casa, mas eu não sei quem deixou isso aí, né? Nosso não é. O delegado falou, não houve queixa, ninguém se queixou que foi roubado. Faz assim, fica com esse computador lá, se alguém aparecer reclamando, eu te aviso. Nunca ninguém apareceu reclamando e eu não sei como que esse computador apareceu. Mas foi o primeiro computador da casa que a gente ficou super feliz, né, de ter e começamos a fazer os projetos, os trabalhos. Era assim, sabe? As coisas aconteciam. A gente, às vezes, conversava no dia, mas amanhã não sei se vai ter o lanche das crianças, está faltando. E aí, o Alex tinha uma frase que ele dizia assim, Deus proverá, não se preocupa, Deus proverá. Aparecia o doador no dia seguinte com o leite lá na porta e a gente dizia... É para a gente ver, não só para nós, espíritas, tá? A gente sabe que a espiritualidade sempre está atuando, tentando nos ajudar. Quando alguém tem uma boa ideia, quando alguém arregaça as mangas para colocar em prática, sempre tem um apoio da espiritualidade. E isso é importante para a vida das pessoas, que muitas vezes a gente fica pedindo para Deus, Deus, me dá tal coisa, eu preciso de tal coisa, mas não vai à luta para tentar conseguir. Que nem tem aquela piada que um homem pedia para ganhar na loteria, pedia tanto que um dia Deus chegou e disse, pelo menos joga, né, abençoado? Como é que eu vou dar um prêmio da loteria se tu não joga na loteria? Então, é interessante a gente perceber como os espíritos agem para fazer as engrenagens funcionar e auxiliar quem realmente necessita, né? Kátia, e hoje a gente vê... Oi? Diga. Os projetos atuais da Casa da Fraternidade. Então, hoje a gente tem as atividades entre os 16 projetos, a gente tem o Juventude Luz da Manhã, que é o projeto das oficinas, o Biblioteca Semeadores do Futuro, que é um projeto lindíssimo, que está, assim, muito lindo mesmo, né? Tem as oficinas literárias, tem as oficinas de fanzine, de desenho, de reforço escolar, tá lindo, lindo demais. O projeto Amor aos Nossos Filhos, que é o nosso xodó, que ganhou Criança Esperança agora, né? Esse projeto, ele trabalha com as famílias das crianças também, então, assim, além de estar dando apoio para as crianças, eu tenho a contrapartida das famílias, o acompanhamento assistencial, tudo por esse projeto, né? Tem o projeto Padaria Escola, que a gente reiniciou agora esse ano também, né? Projeto Bazar Solidário, é tanto projeto, é tanta coisa muito boa, muito bom mesmo, né? Temos o consultório médico que foi inaugurado, esse consultório médico já está fazendo atendimento para as famílias e para as crianças também, na casa. Então, assim, das atividades assistenciais, é muita atividade. Todo dia, das 8 da manhã às 5 da tarde, é muita coisa acontecendo. É muita atividade mesmo, né? E a gente, para comemorar esses 35 anos, tem um calendário de ações. Eu percebi que esse ano, para comemorar os 35 anos, conseguisse apoio de toda a sociedade aranguaense, todos unidos para comemorar os 35 anos da Casa da Fraternidade. Fala um pouquinho do que está da programação. Que, na verdade, essa ação de 35 anos, ela também está acontecendo porque nós conseguimos fazer uma comissão de apoio, né? Foi fundada uma comissão de apoio em prol dos 35 anos, então, um grupo de pessoas da sociedade abraçou a causa, está junto conosco, para que a gente consiga movimentar a cidade, fazer várias ações. A gente já teve um jantar dançante, inclusive, para arrecadar fundos, né? A gente pretende, com recurso arrecadado, ampliar a casa, construir mais salas de aula,
né? A gente está guardando o dinheirinho para tentar fazer esse investimento também, né? Mas a ideia é comemorar 35 anos, que não é uma data qualquer, né? É uma data muito especial para nós. Então, é o ano dos 35 anos. Né? A gente tem em vários eventos que a gente já vem realizando, mas que foram aprimorados. Então, assim, esse ano vai ter, por exemplo, o encontro de danças urbanas, que é uma das oficinas que a casa realiza e que faz o intercâmbio com outros grupos culturais, né, da região. Vai ter também o encontro pela paz. Isso é importantíssimo que o movimento esteja aí unido para fazer. Eu já convidei algumas pessoas para participar. Queria já aproveitar, já lhe convidar, Feijão, para estar nesse dia conosco também. Obrigado, o convite já está aceito. Ai, que bom, né? A ideia é reunir várias pessoas de vários segmentos, já que a Casa da Fraternidade, ela é essa mãe acolhedora, né? Ela é realmente esse berço onde tem pessoas de vários segmentos também, lá, e a gente faça um culto ecumênico em prol desses 35 anos, né? A gente é muito parceiro, a gente vê que a Igreja Católica é um forte parceiro, nos apoia, inclusive, eu tenho que agradecer aqui o Padre Daniel, que é aqui da Igreja Católica, que tem nos ajudado bastante também, né? Tem o próprio movimento, tem o movimento dos irmãos aqui da cidade, né? Do pessoal do Shalom, o movimento evangélico também, a gente tem um grande número de evangélicos que participam da casa, que colaboram com a casa, né? O pessoal da maçonaria, então assim, a gente tem o pessoal a casa hoje, ela abraça quase todo mundo, né? De todos os segmentos que nos acompanham, e inclusive crianças e pais que são, né? Que estão na casa. E isso é importante, acredito que isso é muito importante. E a paz, ela está aí, né? Ela está nesse respeito que se tem entre todos. Por isso que a gente teve essa ideia de fazer um culto ecumênico. Nesse momento, nosso país passa por um período bastante conturbado, o mundo com a guerra da Rússia e da Ucrânia, então Exato. É fundamental que cada um faça um pouquinho para que a paz chegue. Kátia, nós olhamos para o passado. Quais são os planos para o futuro? Vamos olhar para frente agora. O futuro da Casa da Fraternidade. Olha, é bonito. Está vindo uma orquestra por aí, não? Oi? Está vindo uma orquestra por aí, alguma coisa assim? Na verdade, a gente está com um projeto muito bom de integração, né, a gente fez um projeto. Esse projeto, na verdade, não é que a gente fez um projeto, deixa eu tentar lhe explicar. Já existia uma antiga banda municipal na cidade, alguns músicos, né? E a gente tinha uma banda aqui na Casa da Fraternidade, que ainda existe as aulas de musicalização na casa. Então, nós criamos um projeto de integração entre os trabalhos de música da casa com a banda municipal, né? E esse trabalho de integração surge dele uma proposta de ter uma formação de uma futura orquestra. Então, a gente está formando músicos para a orquestra. A gente diz assim, a orquestra está pronta? Não, calma, né? Uma orquestra demora. Mas a gente já vai ter, a gente está tendo aulas de sopro, aulas de flauta, vamos começar a dar aulas de violino na casa, né? Já temos alunos já trabalhando, já fazendo, e vamos ampliar agora, né? Então, assim, aulas de trombone, de sax, de todos esses instrumentos que precisa para uma orquestra, para que até o fim do ano, quem sabe, essa orquestra esteja já encaminhada. Essa que é a ideia, né? Então, assim, foi uma alegria muito grande, porque foi uma parceria, né, com o poder público, nesse sentido. A orquestra é municipal, por isso que a gente colocou o nome Orquestra Municipal, né, de Araranguá, porque a casa não é dona da orquestra, né, quem é o município, que vai ser responsável por essa orquestra. A casa só está dando um apoio para que isso se realize. Eu acho que é um papel nosso também, como ponto de cultura, como integrador da comunidade, fazer essa mediação. A gente se coloca assim, mais como mediador, né, para que isso aconteça. Isso é muito bom. Mais algum outro projeto, Kátia, para o futuro? Olha, tem muita coisa, mas
Eu sei que a gente tem um horário, tá longo, mas assim, eu queria lembrar que a casa completa 35 anos dia 8 de novembro, né? Então, assim, o mês de novembro vai ser um mês especial. Já estamos comemorando, mas novembro vai ser bem melhor. Até lá nós vamos ter palestra, vai ter uma feijoada bem gostosa para a gente comemorar juntos, vai ter uma noite cultural aí de atividades que a gente está programando, né, com várias ações, com várias atividades que a gente já está divulgando. Então, até lá, assim, várias ações vão estar acontecendo para que a gente comemore juntos esses 35 anos. Né? E eu já deixo aí o convite com vocês, visitem a casa está aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, e domingos, durante as atividades do Centro Espírita, né? Também às 8 horas da noite, com as palestras. Visitem a casa, conheçam o trabalho, que eu tenho certeza que vão se apaixonar, assim como nós nos apaixonamos. Kátia, eu quero parabenizar você, que está à frente, mas eu sei que não está sozinha, tem toda uma organização junto com você, e é claro que também nós temos aí a direção espiritual da Casa da Fraternidade, que dá o suporte no outro lado, ajudando a Casa da Fraternidade a, com certeza, chegar aí, nós estamos nos 35 anos, vamos multiplicar isso aí por 2. É claro que eu não vou estar no ADK quando a Casa da Fraternidade completar 70 Ninguém anos. sabe. Com certeza eu vou estar lá do outro lado tentando fazer alguma coisa para auxiliar. Kátia, olha, muito obrigado. Quero deixar suas palavras finais e depois eu vou fazer uma oração para encerrar. Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse trabalho. Agradeço a todos aqueles que são colaboradores, aqueles que nos acompanham, tá? Entre no Instagram da casa, posso fazer merchan aqui, falar, né? Pode, que é o @ a Casa da Fraternidade. Acompanhe o trabalho, né? E eu agradeço, né, a espiritualidade amiga que nos acompanha. Agradeço o nosso chefe maior, né, que é Jesus, que eu sempre digo, né, sem ele nada acontece. Se não for a vontade dele, nada disso, a gente só é uma formiguinha que está aqui fazendo a nossa parte e contribuindo nesse grande castelo aí, que é esse trabalho que é de Jesus, não é nosso. Então, obrigado, Kátia, e eu vou encerrar pedindo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, o grande arquiteto do universo, a Jesus, o nosso divino mestre, a direção espiritual da Casa da Fraternidade, que continue apoiando tudo isso que está sendo feito lá, que nós sabemos que é feito com muito amor, com muito carinho, levando um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, cultura, esclarecimento, mantendo principalmente os nossos jovens no caminho do bem. Isso é muito importante, é muito fundamental. E, humildemente, nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Muito obrigado a Kátia, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita, daqui a 2 semanas.